Como é que se faz no Brasil? O déficit público esse ano, para consertar o fluxo, é de 130 bilhões de reais. Eles estão maquiando esse déficit, vão chegar no fim do ano e dizer que foi só 80. Por quê? Porque eles estão esquartejando os ativos do país e abatendo como se fosse receita corrente líquida. Vamos lá, você está gastando mais do que pode, e aí vende a geladeira e mascara o desequilíbrio daquele mês. Aí no outro mês você continua gastando mais do que pode e vende o fogão e mascara que gastou mais. Daqui a pouco você vai estar com um gasto maior do que o ganho e sem a geladeira, sem o fogão, sem o que, sem a cama, sem nada. Que é o que eles estão fazendo aí. Isso é uma genial estratégia das elites brasileiras. O Brasil teria um déficit primário de 130 bilhões de reais esse ano. Porém, o Paulo Guedes, para dizer que o déficit não vai ser tão grande quanto foi ano passado, até porque tinha prometido zerar o déficit nesse ano de 2019, pegou o dinheiro que entrou do leilão do pré-sal para bater parte desse déficit que caiu para 80 bilhões de reais. Acho que vamos terminar o ano com déficit na casa de 70 a 80 bilhões de reais. Grande parte disso ajudado pelos leilões de petróleo, disse Mansueto, secretário do Tesouro Nacional. O problema é que a raiz do problema do déficit continua e você vender patrimônio e riquezas para bater esse déficit não resolve o problema e você não terá mais o patrimônio e a riqueza para vender no futuro. É como se você gastasse todo ano mais do que pode e começasse a vender as coisas de dentro de casa e não resolvesse o problema que está te fazendo gastar mais do que pode. Uma hora não tem mais nada para vender e a dívida continua lá. Agora vamos ver o jeito certo de resolver o problema do déficit primário. Então vamos lá, como é que a gente resolve 130 bilhões de déficit corrente no Brasil? Número 1, em linha com as melhores práticas internacionais, para poder não ter nem sequer como debater. Primeiro, cobrar o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações empresariais, como eu já fiz quando ministro da Fazenda. E nós podemos arrecadar até 70 bilhões de reais. Segura aí, Gisele, 70 bilhões de reais. Gisele é minha mulher que está aqui. Era 130, eu tenho que achar um dinheirinho aí para pagar isso agora. Em 12 meses, tá? Isso aqui é base ano. O Brasil fez 350 bilhões de renúncias fiscais esse ano. Bolsonaro propôs para o orçamento do ano que vem 321 bilhões de reais de renúncia fiscal. Tipo essas, por exemplo, da Localiza que eu expliquei para vocês. Eu estou propondo, que já fizemos no Ceará, em tempo de grave crise, cortar 20%. Seletiva e progressivamente, cortar 20% apenas dessa mamata de 350 bilhões. 20% de 350, 70 bi. 70 mais 70, eu tinha deixado devendo quanto? 70. 130. Já sobrou 10, você vai pensando aí, Marcos, onde é que nós vamos aplicar? Eu penso em botar um ITR progressivo, que seja assim, quanto mais intensividade a terra tenha, mais respeito ao zoneamento econômico e ecológico que eu pretendo produzir para o país, menos imposto paga. Quanto mais especular, mais imposto, é um ITR progressivo. Eu estimo que nós podemos arrecadar 12 bilhões de reais. Bota mais 11 em cima do 1 que nós temos, já tinha 10, ficou mais 21 sobrando do déficit, em 12 meses. Eu proponho que a gente faça sobre as heranças um imposto progressivo, que lá no Ceará é 8%, a gente já cobra, não perdemos nenhuma eleição por causa disso, porque mexe com 1%. Esqueça a classe média, 2, 3 milhões de patrimônio, esqueça. Quem ganha 5 milhões para mais, que tem patrimônio de 5 milhões para mais, vai pagar um imposto progressivo sobre herança muito abaixo dos Estados Unidos. Se eu botar 20% de alíquota máxima, nós vamos arrecadar mais 15 bilhões. Bota aí mais 15, em 12 meses. Certo? Eu estou propondo que a gente estabeleça um IPTU, um IPVA progressivo sobre lanchas, coisas que eu já falei aqui, dá mais 5 bilhões e 700 milhões. Quanto é que tem? Ou seja, eu resolvo o déficit, 130, e boto mais 35 bilhões de superávit primário.